E aí, pessoal? William aqui mais uma vez, dando continuidade às nossas aulas de cálculo de várias variáveis. Esse aqui é o segundo vídeo da aula 6. Tá? Eu vou complementar a parte que eu falei de derivada direcional. E eu vou fazer isso falando agora do vetor gradiente. Tá? O vetor gradiente, em alguns livros, algumas referências, ele pode aparecer antes. O Stuart, ele insere nesse momento. Tá? Então, enfim, para complementar, ele deveria aparecer em algum momento. E a gente vai falar dele agora, tá? Então, olha só, algumas coisas aqui que esse vetor, o vetor gradiente, ele já apareceu em vários momentos, tá? Só que ele está aparecendo implicitamente, ele está aparecendo por meio de um produto interno. Então, na regra da cadeia, se vocês lembrarem da aula anterior, né, se f é uma função diferenciável, x, y são as funções de t, a gente tem aqui, né, que a derivada de f em relação a t é dada por essa expressão. Se você perceber bem aqui, ó, o que está por trás aqui é um produto interno, né? Veja que você tem uma soma de produtos. Então, eu posso juntar da seguinte forma. Eu posso fazer um vetor em que tem as derivadas parciais, certo? Eu poderia escrever também assim, né? fx, fy. E esse outro vetor aqui é um vetor com as derivadas de x e y. Se você fez um cálculo em que você viu a parte de curvas, eu posso interpretar, né, esse xy aqui como uma curva, né, já que tanto o x quanto o y depende de t. Então, isso aqui seria uma curva ou uma função vetorial x de t, y de t, ok? E esse vetor aqui dado pelas derivadas, né, que daí eu poderia escrever assim, né, x' de t ou y' de t, isso aqui nada mais é do que a derivada, né, da curva ou dessa função vetorial. Então, esse vetor aqui ele já aparece em um determinado momento. E esse aqui também está aparecendo, é um vetor formado pelas derivadas parciais. E ele não aparece só aqui, ele apareceu em outras situações também. Então, uma outra situação em que ele aparece também é na parte de derivada direcional, certo? Da definição de derivada direcional, a gente aparece essa expressão aqui, né? Ela vem de um teorema, como que a gente calcula a derivada direcional, que foi o que eu fiz nos vídeos, no vídeo anterior. Eu defini derivada direcional, mostrei o teorema e fiz dois exemplos. Você pode ver que aqui também aparece esse produto, né? De novo, aqui o vetor formado pelas derivadas parciais e, no caso, o outro vetor que a gente tem aqui é o vetor unitário u, certo? Então, como esse vetor ele aparece em produtos internos, ele já apareceu várias vezes, a gente dá um nome para ele, tá? É o que a gente chama de vetor gradiente. Então, se f, faltou aqui, é uma função de duas variáveis, né? Coloca aqui, é uma função de duas variáveis. Então, o gradiente de f é a função vetorial, tá? Se você não viu essa parte de função vetorial, não tem problema. É um vetor formado por funções, pode pensar assim, né? Esse símbolo aqui que a gente utiliza, né? Essa função é definida por isso daqui. Então, nada mais é do que um vetor em que as entradas são as derivadas parciais, ok? Da mesma forma, a gente poderia, né, calcular o gradiente de uma função aplicado num determinado ponto, daí é só substituir, né? Vai ser fx nesse ponto AB, fy nesse ponto AB. Beleza? Então, esse é o vetor gradiente, tá? Então, alguns exemplinhos aqui só para a gente fixar bem. Dada essa função, calcule o gradiente nesse ponto. Tá? Então, primeiro, o que seria o gradiente da função, né? É o vetor formado pelas derivadas parciais. Simples assim. Nesse caso aqui, ó, deriva em relação a x, 2x. Deriva em relação a y, é 2y. Tá? E aplicando aqui nesse ponto, gradiente de f aplicado no ponto 1, 1, só substituir, né, o x por 1 e o y por 1, dá o vetor 2, 2. Ou, isso daí. Tá? Próximo exemplo aqui. Então, também, simplesinho, uma função, calcular o gradiente aplicado em um determinado ponto. Primeiro, o gradiente da função, o vetor formado pelas derivadas parciais. No caso aqui, ó, derivando em relação a x, derivada de seno é cosseno de x, mais, aqui aplicando a regra da cadeia, direto já vai ficar y e
elevado a xy. Espero que não tenha sido muito rápido. E a derivada em relação a y aqui vai zerar, e aqui vai ficar xe elevado a xy. Por fim, substituindo naqueles valores, né? 0, 1. Quando você substituir aqui por 0, cosseno de 0 é 1, aqui vai dar 1 também, então vai ficar 2. E aqui, substituindo o x por 0, né, já vai zerar tudo aqui. Então dá este vetor 2, 0. Certo? Então, exemplos aí do vetor gradiente, eu poderia ter falado dele anteriormente, mas deixei para falar nesse momento. Então, por hora é isso, é um vetor que já apareceu, formado pelas derivadas parciais. O próximo vídeo a gente vai dar uma importância ainda maior para esse vetor gradiente, a gente vai dar um significado importante para ele e resolver alguns problemas, né, com base nisso. Então é isso aí. Não, não é isso daí não. Tem uma generalização aqui, já estava achando que o vídeo acabou, não acabou não. Então, para funções de 3 variáveis. Então aqui simplesmente a gente tem uma generalização da derivada direcional, tá? Da função f, um ponto ABC, é a mesma ideia. Então aqui eu só reescrevi a definição por limite, inserindo uma terceira variável aqui, certo? Então essa derivada direcional se o limite existir, e a gente pode escrever o vetor, né? A derivada direcional por meio dessa expressão aqui. Simplesmente apareceu, né, o terceiro termo aqui. E daí a gente pode tomar o vetor gradiente também como vetor formado pelas derivadas parciais, incluindo aqui a terceira derivada direcional, e aparece essa expressão que já aparecia antes. É a mesma expressão, só que agora incluindo a terceira variável. Então, mais um exemplinho aqui. Deixa eu ver se esse aqui agora sim é o último. Ele deu a função, pede para determinar o gradiente, a derivada direcional, e esse aqui é para fechar mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, calcular o gradiente da função. Então, o gradiente da função é o vetor formado pelas derivadas parciais. Então, vamos lá. Deriva em relação a x aqui, como que vai ficar? Derivando em relação a x, tem que aplicar a regra do produto? Não, porque aqui não depende de x. Então, x vezes uma constante. Então, vai ficar essa constante aqui. Seno de yz. Beleza. Agora sim, deriva em relação a y, x é uma constante, mantém multiplicando. Derivada de seno é cosseno de yz. Pela regra da cadeia, multiplica pela derivada aqui, vai dar z. Derivando em relação a z, vai dar a mesma ideia aqui. Então, vai ficar xy cosseno de yz. Beleza. Calculamos o gradiente. Agora, derivada direcional de f, nesse ponto, 130, na direção desse vetor. Então, primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, esse vetor é unitário. Vamos calcular a norma desse vetor. Então, raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Vai ficar 4, 5, 6, raiz de 6. Então, esse vetor não é unitário. Então, a versão unitária desse vetor aqui é só pegar esses termos e dividir por raiz de 6. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6 e 1 sobre raiz de 6. Agora eu posso utilizar esse vetor aqui. A minha derivada direcional aplicada nesse ponto aqui. Então, vamos colocar o ponto ali. 1, 3, 0. Vai ser o quê? Vai ser o gradiente da função aplicado nesse ponto. 1, 3, 0. Vezes, né, produto interno, o vetor u. Ok? Então, vamos substituir aqui para ver. Né? Seno de 0, tem o z aqui, seno de 0 é 0. Aqui vai ficar y vezes z, mas tem o z aqui multiplicando, então vai dar 0 também. E por fim, na última entrada aqui, vai ficar cosseno de 0, que é 1, e o x e o y
dá 1 vezes 3. Então, 3 vezes 1, 3. Então, substituindo, né, o ponto 130 aqui, no vetor gradiente vai dar 0,03. Interno com esse vetor aqui. 1 raiz de 6, 2 raiz de 6 e 1 raiz de 6. Então vai zerar, quando a gente fazer o produto interno, né, vai ficar 0 vezes, vou até escrever aqui, 1 raiz de 6 mais 0 vezes 2 raiz de 6 mais 3 vezes 1 raiz de 6. Então o único que não vai zerar é esse último termo aqui e vai dar 3 raiz de 6. Então essa é a derivada direcional de f nesse ponto, nessa direção aqui. O que que significa? Eu não sei, XYZ é um ponto no espaço, eu não sei o que que o f faz. Pensa que o f mede alguma coisa nesse ponto, tá? Então a derivada direcional ele me dá a taxa de variação a partir desse ponto aqui, né, nessa direção. Então isso que ele está medindo está variando nessa velocidade aqui, 3 sobre raiz de 6, se a gente se deslocar na direção do vetor v. Então é isso que dá o que diz o nosso exemplo, ok? No próximo vídeo, agora sim concluindo, eu vou fazer a parte de otimização da derivada direcional, utilizando também o vetor gradiente, e vou fazer um exemplo prático para vocês de temperatura que vai dar uma continha um pouquinho mais trabalhosa. Então vamos lá, vamos para o próximo vídeo.